Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma boa recepção. A comida foi a melhor nota que a gente recebeu no ano passado, no evento, então espero que esteja no mesmo nível esse ano também. É um prazer começar com a primeira pesquisa aqui sobre consumo de vídeo no Brasil, que vai ser apresentada por mim, que sou Vicente Carrari, sou Head of Industry para o mercado de educação no Google Brasil, e a Maria Helena. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Maria Helena, trabalho aqui no Google há 2 anos agora e sou responsável pelas pesquisas que o Google faz para ilustrar todas essas tendências que o Ale e o Fábio falaram. E a ideia hoje, então, é falar um pouco, é mostrar, tangibilizar um pouco esse comportamento do consumidor, o que vem acontecendo, e especialmente em relação a vídeo, né? E diante de tudo isso, né, que o Fábio colocou, todas essas novas tecnologias super disruptivas, o cenário todo que o Alessandro traçou, a gente fica com uma pergunta que eu fiz no ano passado e eu volto a fazer, né? A gente está acompanhando tudo isso? As empresas, de fato, elas estão acompanhando e indo onde o consumidor está indo hoje? É claro que é difícil o empresário ele não vai o tempo todo perseguir o consumidor onde ele está indo, mas não estar conectado muitas vezes com esse cenário não é a melhor maneira aí das empresas interagirem. Eu vou ajudar vocês a responder essa pergunta hoje e para isso vamos começar com um vídeo. Vamos lá. Vocês devem lembrar que eu falei no passado que minha mulher estava grávida. Na verdade, essa é a gravação do parto, tá? Do Júlio, inclusive. Bom, gente, e aí, né? Por mais que esse vídeo retrate um bebê, esse consumidor está aí, né? Esse consumidor está nas ruas, ele já cresceu, né? Na verdade. E quando a gente estuda esse tema aqui no Google, e a gente fez várias pesquisas ao longo do ano para entender esse comportamento, a gente, de alguma maneira, tentou sintetizar essas tendências em alguns pilares. E a gente entende que o consumidor ele está hiper. Né? O que é isso? Ele está hipermóvel hoje, ele está hiperconectado e ele está hiperinformado. Né? Muita informação à disposição desse consumidor. Vamos passar um pouco em relação a esses pilares para a gente tangibilizar um pouco mais para vocês. Começando com hipermobilidade, aqui a gente tem alguns dados, a gente faz um estudo que é super importante para o Google, em mais de 60 países no mundo, com a TNS, e que a gente sempre acompanha a evolução da posse de devices em relação à população. E quando a gente olha, por exemplo, desktop, a gente percebe que, de fato, essa tela vem caindo. Né? Essa tela, a penetração dessa tela na população brasileira, em todas as faixas etárias, salvo algumas faixas aqui mais velhas, ela, de fato, vem caindo. Enquanto que a gente vê que algumas outras telas, e principalmente o smartphone, ele é uma tela que vem crescendo a taxas muito, muito velozes. Hoje, a penetração de smartphone na população é de 29%. Praticamente 1 em cada 3 brasileiros hoje tem um smartphone. Mas quando a gente olha essa faixa aqui, né, de 16 a 34 anos, é praticamente 1 em 2. Então, são quase 50% dessa população mais jovem, mas eu estou falando até 34 anos, que tem hoje um smartphone no Brasil. O brasileiro está se tornando móvel, né? Ele está muito
A mobilidade é muito importante. E também para o tablet. O tablet, claro, ainda é uma tela um pouco mais aspiracional, o crescimento vem acontecendo também, mas em taxas menores do que o smartphone. E, quando a gente olha esses usuários de smartphone, o que está acontecendo? Isso é uma evolução, é natural que isso aconteça, isso já está muito forte em outros países. Quem tem um smartphone hoje já declara, 32%, que usa o smartphone com mais frequência do que um computador. E, para alguns, o smartphone é o único acesso. Então, depois a gente vai ter aqui o Renato Meirelles falando sobre a classe C entrando na rede via smartphones. E a gente vê que 21% de quem tem o smartphone fala, olha, eu só uso o smartphone para acessar a internet. Então, aqui fica claro que mobilidade, de fato, é um pilar muito importante e que está acontecendo de uma forma muito rápida. Um outro pilar é o tal da hiperconexão, que o Ale falou, né? Não tem mais isso, eu vou entrar na internet. Não, eu estou conectado o tempo todo. O ano passado, para algumas pessoas que estavam aqui e voltam esse ano, eu apresentei um número que era, o Brasil tinha 30 milhões de 3 telas. Né? O que é 3 telas? É um consumidor que tem uma TV, um computador e um smartphone. E a gente refez esse estudo com a Ipsos esse ano e a gente percebeu que hoje são 40 milhões de 3 telas no Brasil. Eu estou falando que em um ano entrou uma Portugal, né, 10 milhões é a população de Portugal, e entrou aqui para esse número de 3 telas no Brasil, em apenas um ano. E quando a gente olha, por exemplo, a conexão, o nível de conexão do brasileiro, que tem uma análise importante, que a gente sabe que, e a gente fala isso no Google, que 48%, metade da população do Brasil é conectada. Mas se a gente faz um corte numa população de 15 a 49 anos, das classes ABC, que moram nas principais cidades, eu estou falando de 13 principais capitais do Brasil. O que isso representa? É a população economicamente ativa do Brasil. É mais de 70% da população economicamente ativa do Brasil. É mais de 80% do consumo de mídia. Esse número de conexão vai para 74%. Então, o Brasil é muito conectado, gente. Né? Então, às vezes a gente fala, ah, não, mas só metade do Brasil é conectado. Vamos olhar com mais profundidade esse número. A gente está falando de 74%. E, quando a gente olha esse comportamento dos multitelas, e isso não deve ser novidade para vocês, a internet fica o tempo todo no dia desse consumidor. Até, né, quando a gente olha essas duas curvas, ela trabalha muito bem em sinergia aqui com a TV. E aqui tem toda uma oportunidade ao longo do dia para as marcas falarem mais vezes com o consumidor. Então, a internet é um canal para você estar always on com o consumidor e falar com ele o tempo todo. Outro dado é justamente o que o Ale colocou sobre a questão da democratização da rede. Porque a gente ainda ouve falar que a internet é uma questão da elite. E isso já não é verdade. Aqui, a gente fez um estudo com data popular, o Renato vai vir depois falar um pouco mais em profundidade, mas se a gente olhasse em como é que era a estrutura da população conectada em 2001, realmente a internet era uma questão das elites. Então, 68% de quem era conectado em 2001 era da classe alta. Quando a gente pega essa distribuição hoje, além, óbvio, essas barras não são iguais, né? Além do número total de conectados ter crescido, o que a gente vê é uma democratização. Então, a internet hoje, de toda a população que é conectada, 54% é da classe C. Então, a classe C está tão conectada quanto. Né? Já é um pouco velho a gente falar que a classe C não é conectada no Brasil. E é o jovem, sim, que vem puxando com bastante força esse comportamento. E aqui é um pouco da distribuição na classe C do acesso entre as faixas etárias. Então, se a gente pega aqui o público bem jovem, né, de até 18 anos, olha o tamanho do gap. Né? O jovem é tão conectado quanto o jovem de classe AB. Aqui também. Aqui já começa um pouco mais, a gente está vendo que 63% já é conectado. E realmente, a partir daqui, que o gap começa a ficar muito maior. E aí a gente pode sim falar, bom, 40 a mais já tem um nível de conexão na classe C um pouco menor. E a classe B, é claro, né, a classe AB é inteira, toda conectada.
E aí, a consequência natural disso, e que o Fábio falou também, é a questão da hiperinformação, né? O consumidor com mais acesso, ele consegue ter mais informações na mão dele. E aí a gente chama aí do consumidor hiperinformado. São mais de 100 bilhões de busca no mês, né, quando a gente olha o mundo. E aí, o mais interessante, eu puxei esses 2 dados do Google Trends, eu não sei se vocês já entraram, mas se não entraram, vale muito a pena entrar, porque busca, gente, é um termômetro do comportamento e dos assuntos de interesse. Quando a gente quer saber sobre alguma coisa, a gente vai no Google, né? A gente vai querer entender o que é aquilo. Eu trouxe 2 exemplos que são bem femininos, então as mulheres vão saber, mas explicando aí para os homens, se a gente pegar o mercado de beleza, um mercado completamente diferente aqui, a gente percebe que começou aqui em 2009, 2011, e aqui teve um pico da busca pelo tal do BB Cream, que é um creme aí para o rosto que as mulheres amam. Ou seja, uma grande oportunidade para as marcas do mercado de beleza se posicionarem, porque é o consumidor interessado, querendo saber sobre isso. Né? E a mesma coisa em relação a suco verde, aqui, que começou essa mania e revela aqui uma tendência clara do consumidor em relação a wellness, health. Né? Então, a gente consegue observar, pelo termômetro da busca, quais são os assuntos que são de interesse, que o consumidor está querendo saber mais. E isso se reflete também para vídeo. Como o Ale falou, vídeo é onde as pessoas vão buscar informação. É uma linguagem muito bacana. O consumidor brasileiro é muito video-driven, né? Ele gosta de vídeo. E hoje o YouTube é a plataforma para isso. Então, se a gente pega, por exemplo, as dicas, né, o tal como fazer, a gente vê um crescimento muito forte aí nos últimos anos em relação a isso. Um último exemplo em relação à hiperinformação é a própria Copa. Então, lá fora, vocês viram que a ambientação está toda em relação à Copa, porque, de fato, a Copa foi super digital. Né? Foram 79 milhões de brasileiros acompanhando a Copa online. É uma audiência muito, muito, muito grande. Né? E é claro que os consumidores falaram que assistiram mais vídeos, né, que fizeram mais busca. A busca, para vocês terem uma ideia, o volume de buscas no Brasil foi 3 vezes mais que o volume de busca normal que a gente tem aí num mês. Então, de fato, quando a gente tem um evento, quando as marcas estão fazendo alguma ação, um evento, é legal elas se prepararem, porque o consumidor vai querer saber mais e ele vai para o ambiente online para saber mais sobre isso. E, além desses 3 hipers aqui, que eu coloquei, e aqui a gente começa a entrar um pouco em vídeo, a gente costuma falar que existe o hiper entretido também. O consumidor está hiper entretido, e vídeo é responsável por isso. Por que a gente fala disso? Né? Então, se a gente olha, por exemplo, o número de espectadores de vídeo online no Brasil cresceu 13% em relação ao ano passado, e são 70 milhões de brasileiros assistindo vídeo online. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui no Google, me falaram, olha, assiste uma palestra do Eco, que está aqui hoje com a gente, que é o Head Digital da África, e ele falou muito sobre isso, e ele tinha uma fala que era interessante, que ele falava, gente, a gente costuma falar que a TV virou digital, mas, na verdade, o que está acontecendo é que o digital virou TV. E isso é verdade. Né? As pessoas estão indo consumir conteúdo de entretenimento no digital. E quando ele mostrou isso, eu me lembro que ele pegou um dado para ilustrar, que era, gente, tem 42, isso foi em 2011, 2012, eram 42 milhões de espectadores de vídeo online. E hoje esse número está em 70. E a gente está falando aí de nem 3 anos. E, para estudar isso, a gente fez um estudo com a consultoria Provokers, porque, já que o consumidor está assistindo muito vídeo em várias plataformas, a nossa pergunta para eles foi, como é que esse consumidor hoje está dividindo todo esse tempo que ele está consumindo vídeo? Como é que ele faz essa divisão? Por quê? O que ele vai buscar? E aí a gente trouxe aí alguns learnings, alguns aprendizados interessantes para vocês. O primeiro é uma questão prática de divisão. Né, como é que o consumidor está fazendo isso hoje? E aí a gente separou, né? Então, o que ele está consumindo de vídeo na web versus o que ele está consumindo de vídeo na TV, a gente começa a ver que tem
grupos diferentes de engajamento aqui. Então, a gente chamou os grupos de Light, Medium e Heavy TV Viewers, ou seja, o quanto esses consumidores estão assistindo de vídeo na TV e quais são esses tamanhos aqui dos segmentos. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela, primeiro, assim, o brasileiro assiste muito vídeo, gente. São 30 horas semanais, em média, de vídeo, de consumo de vídeo. E como é que ele divide? Praticamente 22 horas na TV e 8 horas aqui na internet. Mas quando a gente pega esses segmentos aqui, né, que são esses tamanhos, a gente percebe que, por exemplo, um Light TV Viewer, ele tem o tempo de divisão entre internet e TV de 50%. Ou seja, as pessoas já, elas estão, algumas pessoas estão mudando e já dividindo o seu tempo de forma igual do consumo de vídeo que eles acreditam que atende a sua necessidade. Então, eles vão buscar, eles saem um pouco, né, das mídias tradicionais e vão buscar aí o conteúdo na web. E até quando a gente pega um Heavy TV Viewer aqui, ele assiste muitas horas de vídeo e também assiste bastante horas de vídeo na internet. Então, é importante a gente estar presente aqui, porque esse consumidor está indo buscar conteúdo, está indo buscar entretenimento nessas duas plataformas. Por que que isso acontece? Primeiro fator é um fator de desenvolvimento, um fator de acesso, um fator econômico. Então, quando a gente olha esses dois grupos aqui, a gente percebe uma renda mais alta, um nível de escolarização maior, um nível de empregabilidade maior, mais conexão 3G. Então, é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de acesso, é uma questão socioeconômica. Não é tanto uma questão de idade, tá? Então, quando a gente olhava esses perfis, a gente via que a idade não era um fator que determinava se a pessoa era um light ou um medium. O que determinava, em termos de sociodemográfico, socioeconômico, era muito mais uma questão econômica. Mas, mais que isso, é uma questão atitudinal e uma questão de necessidade, né? O que está por trás disso? É uma necessidade relacionada à facilidade e praticidade. Então, quem lembra da tela quente, né, ou do corujão, não faz mais sentido hoje, para grande parte dos consumidores, ter uma grade ou ter alguns horários específicos onde esse consumidor vai buscar conteúdo. Claro que faz sentido para algumas pessoas, mas começa a não fazer para outras. Uma questão de disponibilidade, que foi o que a gente falou. Muitas telas e uma grade maior de oferta de conteúdo. Muitas vezes o consumidor vai buscar conteúdo na rede que não existe em outros lugares, ou muitas vezes ele vai rever um conteúdo em outro lugar. Então, a questão de disponibilidade é tanto uma questão de mais telas, quanto uma questão de mais conteúdo, né? E outra questão aqui é uma questão de preferência. Então, o consumidor hoje ele está desenvolvendo uma característica de curadoria, que antes era muito mais difícil. Então, o consumidor antes ele tinha poucas opções. A gente tinha poucas opções. A gente assistia o conteúdo que estava disponível, a gente zapeava e a gente falava, bom, não quero assistir. Hoje em dia, é muito mais fácil de resolver essa questão. Então, o consumidor ele tem liberdade de escolha para fazer a sua própria grade. Ele pode ser dono aí do seu próprio conteúdo. E aí a pergunta que fica é, bom, ok, esse contexto a gente já entendeu. Como é que a gente traduz isso para o nosso mercado de educação? Vi, você quer falar um pouco sobre isso? Eu quero falar muito sobre isso, mas eu tenho só 5 minutos, Má. E foi exatamente o que eu falei para a Maria Helena. Eu falei, muito bom, eu tive vários aprendizados com essa pesquisa, especialmente o que era BB Cream e suco verde. Né? Mas eu falei para ela, a gente precisa puxar alguns números e puxar outros números do mercado de educação para entender realmente qual que é a relevância do YouTube, né, como plataforma nossa, ou vídeo online dentro do mercado de educação. A primeira dos exemplos que a gente foi atrás eram as buscas relacionadas à educação no YouTube. Né? Lembrando que esse é um evento de vídeo, hoje, incrivelmente, né? A gente vai falar quase nada ou pouco de search, né? Acreditem ou não. Foram 174 milhões de buscas no primeiro semestre do ano passado. Nesse ano, a gente teve já 260 milhões de buscas no mesmo período, um crescimento de 43% só no mercado de educação. Isso não é um número na média de muitas outras categorias, tá? Ele é maior do que muitas outras categorias grandes, como música, e até o crescimento médio de buscas do YouTube.
Então, essa responde uma das perguntas. Bom, o interesse da população brasileira no YouTube em educação continua crescendo. Né? Quem aqui nunca procurou um vídeo de como assar um pão, como fazer uma maquiagem com a Bethany Mota? Né? E mais do que isso, eu queria saber, mas as pessoas enxergam o YouTube como um canal de educação, onde elas podem aprender coisas? E uma outra pesquisa também, encomendada pela Maria Helena aqui no Brasil, mostrou o YouTube como educação como quinta maior associação dos usuários do YouTube, dentro de uma série de outros temas. Então, tirando música, né, filmes e outros assuntos realmente relacionados com o YouTube fortemente, educação entrou como quinto lugar. E também não fico surpreso. A gente tem o Descomplica do Marco, que falou aqui ano passado, o Veduca do Carlos Souza também é vídeo online, o Vestibulândia, o EtubeEdu também, que é uma iniciativa nossa de reunir conteúdo para ensino médio, e até o Khan Academy, que todo mundo está cansado de ouvir, né, mas que esse ano até apareceu na novela, então acho que merece uma menção de como, né, a web está vazando, o copo da web está vazando e caindo dentro da TV também, ou seja, virando a TV, como disse o Eco. Então a gente está aparecendo em todos os lugares, em todas as telas. E aí eu tive mais uma última dúvida, que era, alguém no mercado já tem feito alguma coisa em que pode aproveitar esse tipo de interação? E aí eu lembrei de uma campanha muito interessante do ano passado, que era do FBI, né, da IASG, um curso de línguas, né, que vocês devem conhecer. E a minha dúvida foi, qual que é o marcador que eu vou usar para comparar o sucesso, né, desse canal com outros que não sejam de educação, para ver em que nível que a gente está, né, como mercado. Então a gente pegou os seguidores do canal do YouTube. Né, para quem não costuma usar os seguidores ou inscritos do canal, eles se inscrevem naquele canal, a maioria deve se inscrever pelo menos do Porta dos Fundos, né? E aí toda vez que tem um vídeo novo, você recebe um e-mail, você recebe um aviso, ou na busca, quando você busca alguma coisa, aparece lá o conteúdo novo e tal. E eu percebi que eles tinham 6.816 inscritos. Esse número é alto ou baixo? Né, eu não sabia. Mas eu pensei assim, só para tirar todas as dúvidas, eu vou olhar a maior marca que eu consigo lembrar de cabeça, global, mundial, produtora de conteúdo, de alta qualidade, que investe muito em publicidade. Coca-Cola. Vamos ver se vai ser uma humilhação. E foi mesmo, foi uma humilhação para a Coca-Cola. Então, não que eu fiquei realmente surpreso, mas eu realmente imaginei que uma marca global, né, com um peso de marketing gigantesco, ia ter todos os brasileiros seguindo essa marca, né? Mas, na verdade, IASG conseguiu, nesses últimos 2 anos, parabéns para o time de IASG, fazer essa marca virar uma referência também na internet. Tá? E aí, não só em seguidores, que seria uma métrica muito absoluta, né, quantitativa, mas também qualitativa. A média de views por vídeo dentro do canal é maior do que outros players do mercado brasileiro também, incluindo Vivo, Unilever, P&G e Coca. De novo, isso não detrai, obviamente, das outras marcas, né, da Coca, nem da P&G, nem da Vivo, nem da Unilever. Mas mostra que a gente não está atrás desses grandes players que fazem isso com bastante qualidade. Mesma coisa acontece com os likes por vídeo, é um número super alto também. Ajuda que o FBY é uma campanha bastante engraçada. E em comentários por vídeo também é um número alto, não ganha de Coca-Cola nesse caso, eu não sei o que as pessoas estão comentando tanto de Coca-Cola, mas o negócio está pegando lá. E aí eu queria até mostrar para vocês não ficarem no escuro só o que é a campanha do FBI. Vocês podem tocar o vídeo, por favor? Mocinha bonita, você veio fazer o quê em Madrid? Turismo? Isso. Turismo. Isso. Turismo. Isso. Turismo? Sim. Turismo. Tudo isso? Turismo. Isso. Terrorismo. Terrorismo. Terrorismo? Sim, eu falei isso. Você falou isso aí, né? Como assim? Ah, com Marcinho? Que Marcinho? Não falei, Marcinho! Ah, falou Marcinho sim. Para! Você é engraçado. E você é bonita. É melhor você não confiar muito nela, não, doutor. Eu não sei se eu posso confiar nessa mulher, não, viu, doutor? Pode confiar em mim, Confuso. Confuso, não. Inspetor, detetive Gold, inspetor. Fale isso alto. Eu sou um inspetor de investigação. Mais alto. E você respeita uma autoridade. Mais Se ele alto. tentar em pé, tenta em pé. Tá respeitando uma autoridade. Mais Ficou alto. melhor. Entendeu? Mais Respeita alto, uma mais alto, autoridade. mais alto. Respeita uma autoridade. Isso, agora sente. Não tente me enganar, mocinha. Não tente me enganar. Eu posso ver na sua cara que você vai cometer um atentado assim que abrir a boca pra falar espanhol. Imagina, seu abusado. Aqui meu passaporte ASIG. Quê? Acredita nisso?
Vamos ver. Confira, por favor, meu querido amigo. Veja se o passaporte ASIS está... Tá certo, doutor. Eu tô achando essas impressões digitais falsas, não são dela, não. Não Isso são daqui é suas, falso. isso é falso. Isso daqui é Eu falso. sabia que você estava pensando em dar um daqui é olé no falso. FBY, mocinha. Você estava achando que ia dar um olé no pessoal aqui, na rapaziada bacana do FBY? Você estava achando isso aí, filhota? Isto é falso. Como vocês descobriram? Descobri porque eu conheço. Eu conheço mentirosos, tá? Eu sei que você não nasceu em 1990, como você falou que nascia. Você é de 84, menina. Eu sei que esse cabelo não é loiro. Você era moreninha, isso é aplique. E sei que nem mulher você é. Você é um rapaz, um ator paulistano chamado Brian. Mas mantenha a voz e a personagem, porque eu curto. Eu vou te explicar tudo. Ah, você pode explicar sim, só que vou ter que explicar em espanhol. Senhor, o meu enganito. Hã? Eu só quero entrar. Ah, você quer entrar? Yes. Você vai entrar na cadeia. Porque isso é portunhol, isso é crime. Eu não sabia. Não fique triste. Sabe por quê? Porque devido ao artigo 9, parágrafo 45, você pode entrar em Madrid, mas com esse chapéu. Jura? Juro. Um chapéu de toureiro. E você vai dar o olé no touro. Porque no FBY, minha filha, você não vai conseguir. FBY. Os crimes contra o espanhol estão com os dias contados. Matricule-se já e tire seu passaporte ASIS. É para o seu próprio bem. Parabéns mais uma vez para o time de ASIS. Eu acho que... E essa série foi renovada pelo segundo ano. Esse já é um episódio da segunda temporada da série. E isso que eu queria mostrar até uma coisa interessante para terminar, que é muito importante no vídeo online, especialmente usando o YouTube. Você tem os comentários. E o comentário, assim como a gente fala aqui no Google, o feedback, né? Ele é um presente que você tem que saber usar. Né? Então, você pode usar esses comentários de todas as formas. Você pode tentar achar aquele único ou poucos comentários negativos e ficar paranoico em relação a ele. Ou você pode ver os comentários positivos e se orgulhar do trabalho que você tem feito. Mas o mais importante é que eles dão uma mensagem para você de como deveria continuar prosseguindo a sua campanha. E esse episódio em espanhol, ele realmente foi um fruto disso. Muitas das pessoas colocavam, por que não fazem outras línguas? Por que não fazem espanhol, italiano, japonês, alemão? E aí, uma das ideias foi, vamos fazer pelo menos um episódio em espanhol. Né? Então, é muito legal que esse feedback acabou voltando, né, para também alterar a campanha ao longo do voo. Né? Aí, no final das contas, ficaram só 2 dúvidas para mim, Maria Helena. Não sei se você pode me ajudar a terminar aqui a nossa palestra. Mas uma das dúvidas era, esse tipo de approach dá resultados para as marcas, né, para as empresas, e também como que a gente pode amarrar isso em alguns aprendizados mais sucintos. Legal, Vi. Acho que essa é a pergunta que fica, né? Então, justamente essas duas aqui. E aí, como é que a gente acompanha isso? E como é que a gente amarra as nossas estratégias de mídia, que foi um pouco o que o Fábio comentou, como é que a gente fica mais eficiente e como é que a gente ajusta a nossa estratégia de comunicação. A gente tem estudado várias campanhas ao longo dos últimos 1 ano e meio, foram 12 até agora, onde a gente tem observado o impacto da plataforma de vídeo na mensagem, né, na retenção de mensagem pelo consumidor. E a gente teve vários learnings, mas eu queria trazer 2 hoje para vocês, que eu acho que são 2 learnings, e são 2 aprendizados muito bons. Parece meio óbvio isso, mas é importante a gente mensurar. Gente, vídeo é a parte fundamental de uma campanha publicitária. Ela hoje responde, o consumidor te responde em impacto de marca, em vídeo, 72% de todo o impacto em uma marca vem das peças de vídeo de uma campanha. Então, vídeo é a linguagem crucial aí de uma campanha publicitária. Quando a gente entende esse impacto aqui, como é que ele se divide, a gente percebe que hoje ele se divide nessas campanhas que a gente estudou dessa maneira. Então, 54% vem, né, desse impacto vem aí do vídeo tradicional ou vídeo off, e 46% vem do vídeo online. Ou seja, o consumidor está, sim, absorvendo mensagem nas 2 plataformas. Existe um equilíbrio aí de como esse impacto está sendo construído. Quando a gente olha o típico share de investimento
das campanhas em vídeo, é aqui que acontece um pouco a diferença entre esses dois números, né? Então, a gente percebe que hoje as campanhas têm aí um investimento maior em vídeo tradicional. Então, fica uma oportunidade para a gente ter um balanceamento melhor, porque o consumidor está buscando conteúdo de entretenimento nas duas plataformas. Um outro aprendizado é: tenha uma estratégia de vídeo multiplataforma. É praticamente uma consequência, né, do primeiro dado. O que isso traz? Quando você tem uma estratégia de vídeo integrada, isso te traz 40% mais impacto em KPIs de marca. O que isso quer dizer? Que se o consumidor ele pode absorver 2 KPIs que você coloca para aquela campanha, ou ele pode absorver quase 5. Por quê? Porque você tem meios trabalhando juntos, você tem diferentes telas trabalhando juntos, você tem diferentes níveis de dispersão de atenção que te ajudam a passar uma mensagem com mais qualidade para o consumidor. E, num ambiente tão competitivo, ter recall da sua comunicação e construir, né, recall de marca também é importante. E uma estratégia de vídeo multiplataforma te traz mais 30% a mais de recall para a tua marca. Então, gente, diante de tudo isso, né, para fechar, eu volto com aquela pergunta que a gente colocou no começo. E em relação a vídeo, a pergunta que fica é: vocês têm hoje uma estratégia de TV ou uma estratégia de vídeo? Né, essa reflexão que fica aí para a gente pensar. É isso. Obrigado, pessoal. Queria chamar agora, então, para o palco o Eco Moliterno. Obrigado. Obrigada.